Nesse vídeo, nós vamos falar sobre clareamento caseiro, aquele que você faz em casa, mediante as orientações do seu profissional. Então, se você quer saber, acompanha aqui com a gente, vem comigo e vamos nessa! Basicamente, existem dois tipos de clareamento que a gente pode fazer com os nossos pacientes. O clareamento caseiro e o clareamento de consultório. Em um método, que é o clareamento caseiro, a gente vai confeccionar para vocês, pacientes, essas moldeiras. Aqui tenho duas moldeirinhas, no caso são as minhas, que são feitas sob medida, claro. Elas são molinhas, ó, elas são maleáveis, elas só têm que ser acopladas aos dentes, de maneira a levar o gel clareador em contato com os dentes. Pode ser através do período da noite, você dorme, fica várias horas ali com o gel clareador, ou menos horas ao longo do dia, 4 horas, 6 horas. Isso vai ser combinado com o seu dentista logo no começo, com base na concentração do gel que ele está dando para você. Se for um gel mais concentrado, menos horas em contato com os dentes. Se for um gel menos concentrado, mais horas em contato com os dentes. Isso vai ser escolhido por ele com base no seu grau de sensibilidade, no grau de clareamento que vocês desejam atingir e assim por diante. Eu tenho aqui dois exemplos de clareador. São seringuinhas assim como essa, no caso aqui ela vem com uma tampinha, tá? A gente entrega assim pra vocês vão em casa, na hora de usar, vocês vão tirar essa tampinha, reservar e colocar a ponta da seringa, tá? Então fica como se fosse uma seringa de injeção mesmo. E você vai apertar o êmbolo e colocar um pinguinho do gel clareador que tá aqui dentro na moldeira, em cada dente que você quer clarear. Provavelmente isso já vai ter sido combinado antes na consulta com o seu dentista, então você vai dar um sorriso bem largo na hora da consulta e a gente avalia de que dente é que dente que o paciente expõe. Então não adianta colocar gel clareador lá no último, lá de trás, porque isso aqui é um tratamento puramente estético, né? Adianta clarear o último lá de trás que nem aparece? Geralmente não. Aí você vai colocar bem pouquinho na face de fora, que a gente chama de face vestibular, essa face que fica voltada para fora mesmo, diretamente ali, um pinguinho de cada um. É bem pouquinho, pessoal, é bem pouquinho mesmo, por dois motivos. Primeiro, porque existe um limite de quantidade que o gel pode ser absorvido pelo dente. Segundo, se esse gel extravasar para a gengiva, ele vai não só pigmentar o seu dente, como ele vai despigmentar a sua gengiva. Depois de uma noite com o clareador, você tira a moldeira na hora que você vai escovar os dentes e você pode ver que a sua gengiva está branca em determinados pontos, porque ali despigmentou. Então é isso que vai acontecer se for gel demais. Então é pouco gel, pessoal. É preferível você ter um clareamento mais seguro, fazendo lentamente, controlando o grau de sensibilidade e não extravasando para a gengiva, do que você ter um clareamento mais rápido. A seringa vai acabar super rápido, mas na verdade é porque você está colocando mais quantidade do que o necessário em cada dente. Então, após colocar o gel na moldeira, você coloca no arco inferior e também no arco superior. Pode ver que fica falando esquisito, assim, então você vai colocar só na hora de dormir, ou então numa hora que você vai ficar bem caladinho, não vai conversar com ninguém, porque senão vai ficar conversando assim, tá certo? Dorme, passa a noite inteira, acordando no dia seguinte, tira, faz a higiene das placas, pode ser com escova de dente ou pode ser com a mão, assim, com água corrente, limpando bem, principalmente por dentro, nas reentrâncias da placa. Vai ter resíduo de gel clareador que não está mais fazendo nada, então você escova, deixa bem limpinho, seca e guarda numa caixinha como essa, que provavelmente vai ter sido fornecida pelo seu dentista. Conforme vão passando os primeiros dias, a sensibilidade vai se revelar. Não é nem na hora que você tá com gel, não. É depois, lá quando você tá lá no seu trabalho, na sua escola, nas suas atividades, na sua faculdade. De repente você vai sentir assim uma fisgadinha ou uma fisgadona, né? Ou não vai sentir nada. Varia muito de paciente para paciente. Se essa sensibilidade começar a te incomodar demais, você pode suspender por uma noite o uso. Dependendo, pode suspender por 2 noites. Não, é interessante que suspenda muito, porque esse clareamento vai começar a se estender por muitas semanas e vai demorar para a gente atingir o resultado desejado. Maneiras para controlar a sensibilidade existem. Você pode fazer uso de um bochecho com flúor desde antes de você iniciar o tratamento, umas 2 semanas antes. Usar pasta para dentes sensíveis. Cada fabricante tem a sua linha
para dentes sensíveis, todas têm. Então você escolhe uma do seu agrado e usa já previamente, antes mesmo do clareamento começar, e durante também, é claro, porque isso faz uma boa diferença aí para sensibilidade dentinária. À medida que você vai usando o gel clareador, você vai ver que seus dentes vão ficando cada vez mais brancos, que varia de pessoa para pessoa, tá? Tem gente que clareia muito e tem gente que clareia pouco, que até fica meio frustrado, assim, vê uma diferença muito pequena nos dentes. Isso aí é uma variação de cada um. Tem gente que nem precisa de clareamento, que nasce com o dente super branco e não escurece por nada. A gente sabe que os alimentos que a pessoa consome influenciam diretamente no grau de manchamento dos dentes de cada um. Se é fumante também influencia mais ainda. Alguns vão clarear mais, outros menos, e você vai ver que vai chegar uma hora que não clareia mais. Se você gostou do vídeo, dê um like aqui pra mim, se inscreva no canal e clique aqui nas nossas playlists pra ver as coisas que você mais deseja ver nos próximos vídeos aí. Tá certo? Um beijo pra todo mundo, fiquem com a gente e continuem sempre sorrindo!